Olá, eu sou o professor Humberto Duarte e eu estou gravando uma série de vídeos sobre irrigação. Na aula anterior, nós aprendemos as características físico-hídricas do cultivo e também aprendemos como determinar a lâmina líquida de água no solo. Então, a gente já sabe quais as características físico-hídricas que a gente necessita para iniciar um projeto de irrigação. E também a gente já sabe determinar o quanto de água cabe naquele solo, que é a lâmina líquida máxima de irrigação que a gente vai necessitar para o projeto de irrigação. Na aula de hoje, nós vamos aprender a determinar a frequência de irrigação. Então, nós vamos aprender o critério de irrigação que a gente vai utilizar e, a partir desse critério, a gente vai determinar a necessidade hídrica do cultivo, que é o quanto a planta precisa de água. Determinando a necessidade hídrica do cultivo, nós conseguimos determinar a frequência de irrigação, que será a quantidade de água que cabe no solo, dividido pela quantidade de água que a planta retira diariamente daquele solo. Tá bom? Então, vamos para o nosso próximo conteúdo. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, nesse conteúdo de necessidades hídricas que a gente vai entrar agora, eu separei alguns tópicos importantes. Primeiro, os 3 conceitos de evapotranspiração, o balanço hídrico, o critério de projeto, que virá a partir desse balanço hídrico, e depois a frequência de irrigação. Então, o que é evapotranspiração? A evapotranspiração nada mais é do que a quantidade de água que é evaporada pelos rios, lagos, oceanos e a própria superfície do solo, somado àquela quantidade de água que é transpirada pelos vegetais. Então, a gente tem esses 3 conceitos. A evapotranspiração real é aquela que realmente está ocorrendo numa determinada cultura, numa determinada época do ano, num determinado dia. E a evapotranspiração potencial é aquela evapotranspiração que ocorre nas condições ideais do cultivo. Então, é a máxima evapotranspiração possível, né? Aquela que ocorre nas condições ideais do cultivo de água, de umidade do solo, e quanto que a evapotranspiração de referência, ET0, é aquela que é medida nas estações climatológicas, num tanque classe A. Esse tanque ele fica sobre um tablado e ao redor dele tem gramas, tem um gramado de grama batatais e mantido também na capacidade de campo. Então, ela é uma referência daquele local, né? Se nós dividirmos a evapotranspiração potencial do cultivo pela evapotranspiração de referência, nós vamos ter o coeficiente de cultivo, que é muito importante para nós. Depois, a gente vai ver o balanço hídrico. O que é o balanço hídrico? O balanço hídrico é a quantidade de água que entra numa determinada parcela de solo, menos a que sai. Então, a gente vai ver que entra no solo a precipitação, entra a necessidade de irrigação e sai a evapotranspiração. Então, se a gente o nosso critério de projeto virá a partir daí. O nosso critério de projeto ele é a pior situação, isto é, aquela situação em que a planta precisa de mais água, né? Que a necessidade é máxima. Quando é que a necessidade hídrica é máxima? Quando a ETP, quando ela é igual a ETP, quer dizer, aquela evapotranspiração do cultivo em condições ideais, né, de umidade do solo e de desenvolvimento fenológico.
Então, conhecendo a necessidade hídrica, né, que é o quanto a planta vai precisar retirar diariamente, e com a lâmina líquida máxima que cabe naquele solo que nós calculamos, aprendemos na aula passada, nós conseguimos determinar a frequência de irrigação, que vai ser a lâmina líquida máxima dividida pela necessidade líquida máxima. Né? Então, essa é a frequência. Então, aí eu vou saber de quanto em quantos dias eu tenho que regar. Então, a gente pode imaginar assim, cabe a lâmina líquida máxima, o que cabe no solo. Se eu dividir pelo que é tirado diariamente pela planta, quando terminar aquela quantidade de água que cabe no solo, eu vou voltar a irrigar. Então, essa é a frequência de irrigação. Cabe ressaltar aqui também que a frequência de irrigação de projeto ela é diferente da frequência de irrigação que o produtor vai conduzir o seu projeto de irrigação. Por quê? Porque quando a gente calcula uma frequência de irrigação de projeto, a gente está pensando na pior situação e a gente está desprezando a precipitação, né? E considerando que o que a planta necessita é toda a evapotranspiração potencial. E o produtor, ao contrário, quando ele conduzir a irrigação, ele vai considerar que já tem água no solo, ele vai considerar se choveu ou não. Então, ela não, a frequência de condução do projeto não será necessariamente igual à frequência de irrigação de projeto. Né? Então, eu vou passar rapidamente. Então, esse é um resumo da aula, né? Eu vou passar rapidamente aqui, depois eu vou disponibilizar essas lâminas e vocês poderão pesquisar algum detalhe. Então, aqui está o conceito de evapotranspiração real ou efetiva, que é aquela quantidade de água que é consumida por uma cultura em um determinado intervalo de tempo considerado. Enquanto que a evapotranspiração potencial ou máxima é a quantidade de água consumida em um determinado intervalo de tempo também, porém, a cultura está em plena atividade vegetativa, ela está livre de enfermidades, o solo, o conteúdo de água se encontra próximo à capacidade de campo, então é aquele cultivo nas condições ideais. E aí, então, ETP ela é maior ou igual do que a evapotranspiração real, né? Porque a planta, na evapotranspiração real, ela pode estar com algum problema, a planta pode não ter aquela quantidade de água no solo próxima da capacidade de campo, enfim. Mas a ETP, por isso que a ETP ela poderá ser maior ou igual à evapotranspiração real. A evapotranspiração de referência ET0, que a gente chama, é a taxa de evapotranspiração de uma superfície de vegetação rasteira verde uniforme de crescimento ativo de 8 a 15 centímetros de altura, que sombreia totalmente o terreno cultivado em um solo dotado de quantidade suficiente de água. Então, essa ET0 ela é medida nas estações climatológicas, né, através do tanque classe A, nessas condições ideais. Então, ao redor do tanque classe A, que ele é um tanque de evaporação, né, está todo vegetado, né, e é a evapotranspiração desta vegetação rasteira, né, em condições ideais de umidade do solo. Então, por que é importante? Porque depois a gente pode determinar, para cada fase do desenvolvimento da cultura, o KC, que é o coeficiente de cultivo, que ele vai ser igual à evapotranspiração potencial dividido pela evapotranspiração de referência. Então, agora vamos ver o balanço hídrico.
Então, o balanço hídrico, o seu conceito geral, né, e que a quantidade de água que entra no solo menos a quantidade de água que sai do solo é igual ao que é armazenado nesse solo. Aí eu coloquei, né, os principais fatores que entram e que saem daquele determinado solo. Então, eu coloquei ali a precipitação, a necessidade de irrigação líquida, a água capilar da zona das raízes e a quantidade de água que já está no solo, né, no início do mês. Então, isso é o que entra. E o que sai do solo? O que sai é a evapotranspiração potencial. Né? Mas nas condições de projeto, a gente quer a pior situação. Né? Então, a pior situação vai ser a necessidade líquida será igual, eu vou desprezar esses três fatores aqui. Ó. E a necessidade líquida vai ser igual a ETP, a evapotranspiração potencial. Então, esse é o nosso primeiro critério de projeto, né? A necessidade líquida máxima é igual a ETP. Coloquei aqui em cima, né, que o dimensionamento hidráulico do sistema de irrigação ele é feito com base no período de maior déficit hídrico, que poderá ser de uma semana, 10 dias ou um mês. Então, a frequência de irrigação, ou também chamado de turno de rega, é a duração em dias entre duas irrigações sucessivas. Como é que a gente determina? Então, a frequência vai ser a lâmina líquida em milímetros, que nós aprendemos a calcular na aula anterior, dividido pela necessidade líquida, que é em milímetros por dia, que é o quanto a planta precisa. Então, se você não assistiu à aula anterior, onde nós aprendemos a determinar a lâmina líquida de irrigação, volte lá e assista, porque você vai precisar para determinar a frequência de irrigação. Então, eu coloquei aqui que a frequência máxima vai ser a lâmina máxima pela necessidade líquida máxima também, né? Eu coloquei aqui algumas explicações. A frequência máxima de irrigação ela varia com as fases fenológicas do cultivo e será tanto menor quanto for a necessidade de irrigação. A frequência de irrigação calculada pelo projeto será aquela para o período mais crítico, obtido quando a necessidade de irrigação líquida for igual à evapotranspiração máxima de cultivo. Aqui, então, é a mesma equação, né? Só que eu coloquei aqui, sabendo, na condição de projeto, a necessidade líquida máxima é igual a ETP. Então, não mudou muito. Então, para a aula de hoje, era isso. Não percam na próxima aula que a gente vai estudar os sistemas de irrigação. Até lá.